Nós somos frutos do nosso meio mesmo? Essa pergunta me veio à cabeça de uma conversa que eu tive com um amigo meu esses tempos, e aí isso começou a. Eu comecei a pesquisar, comecei a ir atrás, e aí vi tem uma corrente filosófica chamada determinismo que atribui isso, que cunhou inclusive essa frase e atribui que o nosso meio nos forma, nós somos determinados pelo meio. E uma vez estando no meio que nós estamos, nós somos relativamente ali, estamos trancados. A nossa vida vai ser responsabilizada, vai ser consequência deste meio. E o determinismo contou com nomes de peso. Teve Nietzsche, Charles Darwin, teve pessoas assim que tiveram grande penetração na sociedade, modificaram a sociedade com seus pensamentos que estavam dentro dessa linha filosófica. Tem alguns estudos que, inclusive, mostram determinadas, claro, as características genéticas que a gente herda, enfim, a gente não tem muito o que fazer com isso de fato. Existem alguns estudos também que mostram, por exemplo, crianças que são vítimas de abuso sexual, de maus tratos, tendem a desenvolver TDAH, ansiedade, depressão na vida adulta, mais do que as outras crianças que não tiveram esse tipo de coisa. Crianças que não são muito educadas no sentido de limites, de controle, têm uma tendência maior a desenvolver maus hábitos com relação a drogas, a tabaco, a álcool em especial. Então essas interações dos pais com os filhos tendem a ensinar esse tipo de comportamento. E as interações entre os pais, entre o casal, também ensina determinados tipos de comportamento, para o bem ou para o mal. Porque também tu vai ter famílias que são bem estruturadas, onde as coisas andam relativamente bem, e essas crianças se tornarão adultos que vão herdar basicamente alguns exemplos muito positivos. Né? E aí tu tem a questão do autocontrole, também está envolvida com endividamento. Então a gente começa a notar que alguns padrões acabam se repetindo estatisticamente na população. Só que o interessante da estatística é a gente observar que ela não é um número absoluto. Ela não é uma coisa assim, se isso, aquilo. Não é uma relação absoluta de causa e efeito. Ela é, se isso, há uma tendência, tantos por cento vai acontecer. E tu vai ter uma pequena parcela, menor, mas vai existir, de que aquilo não acontece. Não é um cálculo exato, não é uma matemática precisa, porque o ser humano não é preciso, é caótico, né? Então, assim, mas não dá para negar a influência, mas a influência está lá, mas ela não é definitiva, ela não há o que nós fazermos com ela. Nós não somos reféns dessa influência. Em especial quando a gente se dá conta do que está acontecendo com a gente e que a gente pode tomar decisões para agir diferente. Acontece o quê? Que o homem ele tem uma característica que foge de todo o reino animal, que é a autoconsciência. Uma vez que nós nos damos conta de que nós existimos, de que nós interagimos com o mundo, nós criamos metas, objetivos, alvos para a gente buscar nesse mundo onde a gente está. E fazendo isso, a gente modifica a relação, a interação que as coisas têm. Note que nenhum animal se preocupa em ser promovido no trabalho, por exemplo. Isso não é uma coisa presente no reino animal. Para o ser humano é. Nota que nenhum animal tem crises existenciais com relação a pertencimento. Os animais não têm, no geral, dificuldade de dizer não porque vai magoar o outro, porque talvez o outro não goste de si. As relações do ser humano são diferentes, são mais intensas, são mais autodeterminadas. Nós criamos os nossos metas de vida, os nossos objetivos de vida e corremos atrás dele e organizamos o cenário em volta dele. Pega um animal na natureza qualquer, ele está fadado, assim, razoavelmente ele está fadado ao universo, ao contexto onde ele existe. Né? Mesmo os animais que são migratórios estão fadados a migrar naqueles trechos onde eles migram. Salvo, assim, raríssimas exceções que se perderam, mas eles estão ali. O ser humano não. O ser humano, no momento que ele acha que aquilo ali não está bom para ele, ele tem inclusive a possibilidade de mudar o contexto, de ir para um outro contexto que seja mais apropriado para o tipo de vida. Ele consegue mudar o grupo de amigos que ele participa, o círculo social de onde ele participa, coisa que os animais, no geral, não têm
esse tipo de acesso, nem consciência disso, né? Isso é feito de forma muitas vezes consciente. Aí eu já abro uma outra janelinha aqui, que é o inconsciente. A maior parte, as decisões mais profundas que nós temos sobre nós, sobre a nossa vida, são inconscientes, baseados nas nossas crenças, nas nossas identidades. E aí a gente toma decisões para nós, que eventualmente são decisões que fazem manutenção de alguns contextos, e aí a gente tem uma interação nesse contexto, ou ela nos tira do contexto, nos move para fora do contexto, buscando algum tipo de mudança, algum tipo de evolução, algum tipo de reviravolta. E aí a gente está entrando no existencialismo do Heidegger, do Sartre, né, que colocam realmente nós, seres humanos, como protagonistas das nossas vidas e não vítimas das nossas vidas, né? Bom, dentro de tudo isso, o que a gente tem de material na PNL sobre isso? Pouco, mas algumas coisas a gente consegue pescar. Eu estava lendo um livro, que eu vou fazer um review mais adiante, da Leslie Cameron Bandler, né, chamado Método Imprint, e ali ela falou algumas coisas sobre memórias, que eu achei muito interessante. Por exemplo, o sujeito tem uma memória de algo que aconteceu no passado, né, e aí ele está confrontado com o mesmo tipo de ação que ele vai ter que executar. Suponha que ele tenha fracassado, que aquilo tenha falhado no passado. Ele pode se colocar como: já tentei e não funciona. Por quê? Porque já tentei no passado, mas no presente pode ser diferente, o contexto é outro, a vida muda, o mundo muda, né? Ou ele pode se colocar: bom, eu tentei daquele jeito e não deu certo, o que eu posso fazer diferente para agora? São duas posturas e são decisões. Essas decisões são, a maioria, inconscientes, mas elas são decisões do indivíduo. Por quê? Porque eu posso pegar indivíduos diferentes, com o mesmo tipo de memória, o mesmo tipo de experiência, e eles agirem de forma diferente, né? Mas, enfim, são decisões internas das pessoas que vão modificar o futuro, vão modificar o resultado daquilo ali. E acho que é sobre isso que se trata, é sobre a gente identificar o que tem funcionado ou não para nós, e inclusive na nossa vida, no nosso entorno, e o que se pode fazer, ou o que se pode buscar para mudar isso. E uma vez que talvez, se não for possível mudar o contexto, o que nós podemos nos modificar para que a gente supere a condição que a gente está agora, né? Porque senão a gente vai ficar cúmplice de algo e não há nada o que fazer. E me parece, já fica a pergunta para tu responder nos comentários, o que tu acha disso, porque me parece que tem muito para a gente fazer. Fica com essa reflexão, coloca nos comentários o que tu acha, um grande abraço e até o próximo vídeo.